Chantal, empurra. Não sobe, porra. A viadinha, ela não faz, essa força final. O útero é uma porcaria. Contração é ruim. Eu tinha alguns motivos para não falar. Além de não estar bem emocionalmente, eu não queria a imagem da minha filha exposta desse jeito. Num contexto de que a chegada dela foi horrível. Ele me xinga o parto inteiro. É muito palavrão e xingamento o tempo inteiro. Depois de quase um mês que um áudio com denúncias de violência obstétrica contra o médico Renato Calil e trechos em vídeo do parto da filha caçula foram parar na internet, Chantal decidiu que era a hora de falar pela primeira vez sobre o assunto. Mas faz força, porra. Eu tô fazendo. Faz força, não tem que fazer mais. Eu sou a maior interessada nisso. Entrei em trabalho de parto, fiquei em casa, tendo os primeiros sinais, as primeiras contrações, até o momento que eu não aguentei mais de dor. Eu fui para o hospital. E o parto seguiu por 20 horas. Na verdade foram 48 horas. Que eu fiquei no hospital, eu acho que foi, em trabalho de parto, foi aproximadamente umas 12 horas. Ele chegou somente nas 2 horas finais. Vai, você tá meditando, vamos. Ele ficava insistindo pro Matheus para que fosse feita a episiotomia, num tom como se, olha aqui, ó, vai rasgar aqui, que é onde a gente teria relações no futuro, né? Então é melhor eu dar um pique aqui, é melhor eu dar uma cortadinha aqui, né? E ele fica falando isso pro Matheus como se eu não estivesse ali e como se a decisão não fosse minha. Matheus Verdelho é o marido de Chantal. Vamos. Teimosa, ela não quer piso. O que Renato Calil sugere neste trecho inédito do vídeo do parto de Chantal é a episiotomia, um procedimento cirúrgico no períneo, região entre a vagina e o ânus, que facilitaria a passagem do bebê. Não tinha a menor necessidade dele tentar me rasgar com as mãos, e isso é feito várias vezes. Ele basicamente passa o parto inteiro fazendo esse movimento com a minha vagina, tentando abrir ela, já que ele não teve o corte, ele tenta com as mãos. Você não quer? Mas não quer piso? GG mesmo? Faltou só piso para ser. A episiotomia ela vem do século XVIII, com a lógica de que quanto mais rápido fosse melhor, então abre a passagem para o bebê sair mais facilmente. Tem vários grupos científicos que defendem a não realização da episiotomia em nenhum caso, né? Mas esse assunto, episiotomia, ainda é um pouco polêmica, tem que analisar cada caso e entender em que circunstância que ela foi feita. Quando ela nem é consentida pela mulher, aí pronto, aí acabou, porque qualquer procedimento que não seja consentido pela mulher vai se enquadrar como violência obstétrica. Chantal também não gostou da insistência do médico para que ela usasse um medicamento quando entrou em trabalho de parto. Eu não estava tendo dilatação. E para isso ele propôs mais de 2 vezes para a gente fazer o uso do misoprostol. Eu sabia que misoprostol era proibido para quem tem cesárea anterior, e eu tenho uma cesárea anterior, e que o risco é de morte. Pode ter um rompimento do útero e a mulher pode ter uma hemorragia e morrer, mãe e bebê. Renato Calil tentou convencer Chantal. Vamos pensar, pensa aí de repente no miso. A gente não precisa fazer dose inteira, faz devagarinho, interna, e vai fazendo progressivamente. E é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, como a medicação para preparo de colo do útero e para indução de parto. Ele tem uma contraindicação pelas evidências científicas, que é quando a mulher tem uma cesárea anterior. Você está sem coordenação, já tinha nascido faz uma meia hora aqui. Houve um momento também que ele pediu ajuda de alguém mais forte para pressionar a sua barriga? Sim, na verdade a minha barriga foi pressionada desde o começo que ele chegou. Ele pede para uma médica da equipe dele fazer essa manobra de Christeller, né, que chama, e depois ele pede para o anestesista fazer, porque o anestesista era mais forte. Inclusive, eu reclamei que estava doendo. Você não tá fazendo Quando você assiste os vídeos, dá para você ver ele tremendo de tanta força que ele faz contra a minha barriga. Ele coloca o corpo dele inteiro em cima da minha barriga e ainda faz força. Eu vou pôr o braço aqui, mas você tem que fazer força, tá? Deixa eu pôr aqui, vai, enche o peito, solta o ar. Força, vamos. A manobra de Christeller, ela consiste numa pressão no fundo uterino.
ela foi descrita já há bastante tempo, em 1867, por um obstetra alemão, mas ela não é mais recomendada, né? O próprio Ministério da Saúde, desde os anos 2000, não recomendam a utilização da manobra de Christeller na assistência ao parto. Nossa, minha barriga tá doendo muito. Vamos. Pode estar associada a complicações maternas, como, por exemplo, uma lesão, uma fratura de costela, o risco de uma lesão de alguma víscera, por exemplo, fígado, baço, o risco de rotura uterina, pode ter um risco de inversão uterina e também complicações fetais associadas à manobra de Christeller. A viadinha ela não faz essa força, filha. Eu fui lá pro fundo do poço e agora eu tô ficando forte, então eu tô ressignificando a história, que poderia ter sido muito ruim e que talvez possa salvar várias mulheres de viver essa situação ou de realmente de conseguir ter essa coragem de denunciar. Imagina ela descendo no pelve, chegando mais perto de você. O que você está achando dessa experiência até agora? Nasceu tão linda. De um lado, o parto humanizado. De outro, a violência obstétrica. Essa costela que fraturou depois, que eu descobri que tinha fraturado. Não sei em qual momento foi, porque estava doendo já muito desde aí. E essa não é a cara que a gente imagina, né, depois de um parto. Foi a pior experiência que eu poderia ter vivido, assim, de parto. Comprida, mãezinha. Vamos lá, faça comprida. Vamos. O vídeo desse parto se tornou um dos símbolos da luta contra a violência obstétrica. A pedido da mãe, nós vamos esconder a identidade da equipe médica. Não abre a boca. O vídeo registra a enfermeira sobre a mãe num procedimento hoje contraindicado pela Organização Mundial de Saúde e proibido em países como a Inglaterra. A Link estava no seu segundo parto. Aqui, nesse momento, você já estava no expulsivo? Em que momento do parto você estava? Aqui eu não estava nem há 5 minutos e já começaram a empurrar minha barriga como se estivesse acontecendo alguma coisa. Eu comecei a ficar assustada, achei que estivesse acontecendo alguma coisa, mas aí durante o vídeo eu vou te... É bem essa costela que fraturou depois, que eu descobri que tinha fraturado. Não sei em qual momento foi, porque estava doendo já muito desde aí. Não abre a boca. Eu disse pra não abrir a boca, porque eu estava gritando, porque eu estava com dor, muita dor. Ai. Pronto. Não, bota as mãos aqui. Contaminou tudo. E aí eu mal toquei nele e ele me disse, contaminou tudo. Tira a mão, não sei o que. E nesse momento em que eles disseram que você não podia pegar o seu próprio bebê, que estava dentro da sua barriga, você sabia que podia pegá-lo? Nesse momento eu achei, claro que eu poderia pegar, eu já tinha visto tantos partos acontecerem e a pessoa pegar o bebê não tem mal nenhum. Mas ele me disse para não pegar e eu pedi até desculpa. Eu levantei os braços e desculpa. Parabéns, amor, foi muito bem. É só para te orientar, né? E essa não é a cara que a gente imagina, né, depois de um parto. Não. O parto foi em 2014, numa clínica particular do Rio de Janeiro. A pedido de Raquel, não vamos identificar a clínica e os profissionais que fizeram o parto. Certo. Já deu, não tem como. A gente só ajuda a natureza, né? E aí foi que eu vivi a pior experiência que eu poderia ter vivido, assim, de parto, né? Eu sofri diversas agressões, que na época eu não sabia que eram violências, né? Eu fui obrigada a ficar deitada. Eu tive a bolsa rompida artificialmente. Prometo. Rompeu, tá?
Eu tive uma analgesia também sem consentimento. Uma aplicadinha aqui onde está o meu dedo, tá? Que vem uma contração junto. Nem sabia, na verdade eu me assustei quando eu vi o anestesista, porque de parto normal eu nem sabia que tinha analgesia. Então não foi informada, eu fui xingada enquanto eles faziam, que eu estava me mexendo muito, que eu estava atrapalhando, se eu não estava me preocupando com o meu bebê, que eu precisava parar de mexer, eu estava sentindo dor. Não tem jeito, você vai ter contração durante o início da anestesia aqui. Só que você tem que ficar quietinho, tá? E aí ele fala pra ela, não, eu vou fazer um toque aqui pra ver como é que tá esse bebê. E aí ele fala, esse bebê tá muito alto, vai ter que nascer na mão. Eu vou ter que fazer isso daí nascer. Empurrando aí em cima. E eu tive a manobra que a gente chama de manobra de Christeler, que é a manobra que você empurra, força o fundo uterino e que a gente sabe que traz enormes riscos não só pro bebê, mas também pra mãe. Junto a uma força? E aí, depois disso, o que eu lembro foi que eles tentam auscultar o batimento cardíaco da neném. E aí ele coloca o sonar e não ouve nada. E aí ele coloca no coração dele para ver se o aparelho está funcionando mesmo e ouve batimento. E coloca na minha barriga e não ouve nada. Tá viva ainda? Ainda vai demorar um pouquinho. Baixando. Vamos correr rapidinho pra você. Eu coloco, fez uma ideia, tá? Calma, amor, calma. Doutora. Não foi? A pressão dela você não escuta, tá também. Não, tá devagar, por isso que a gente vai operar, tá? E aí a hora que ele desliga o vídeo que eles não permitem. Acho que a maior violência foi não ter tido ele comigo ali. Acho que foi a pior parte, assim. Achei que eu não ia chorar, acho que eu já tinha chorado o suficiente, não. Mas acho que o pior momento pra mim foi não ter a presença do meu marido, né? É você olhar pro lado e não reconhecer aquele ambiente, você não se sentir protegida, não se sentir acolhida. Uma lei de 2005 obriga os hospitais do país a permitirem a entrada de um acompanhante em qualquer tipo de parto. A filha de Raquel foi reanimada e levada para a UTI, mas acabou morrendo 14 dias depois. Na verdade, o sangramento que ela teve cerebral foi se alastrando, foi aumentando. E até o dia que ela pôde descansar. Eu fico pensando, eu queria ter uma mechinha do cabelo dela. Ninguém me falou assim, você pode levar, corta um pedacinho para você guardar de recordação. E aí você tem medo de esquecer, né? Eu acho que uma das coisas mais enlouquecedoras desse processo de luto é o medo de esquecer. Não tem chance. Benjamin, o filho de Bibiana, sofreu uma paralisia cerebral quando nasceu em 2011, no Hospital Universitário de Santa Maria. Ele tem o encurtamento dos tendões, o deslocamento do quadril e a luxação na bacia. Então ele sente dor todo o tempo. No Hulk? Esse é qual? Nana. Aranha. Homem-Aranha? Bibiana teve uma gravidez de alto risco. Ficou de cama a partir do 4º mês porque sentia contrações. Como? Se eu tive uma gestação lá dentro de alto risco, como eles não olharam o meu prontuário? Não viram? E daí muitos diziam, não, podia ter sido feito antes teu parto. Porque eles monitoraram logo que eu cheguei e ele estava bem, né, o batimento cardíaco normal. Depois eles simplesmente sumiam. Tu não via médico, tu não via enfermeira, tu não via ninguém. Quando levaram para minha família, eles viram que ele tinha uma faixa funda no crânio. Perguntaram o que era. Daí disseram que foi porque ficou trancado no canal.
Eu estou aqui, estou lutando bastante, com muita ajuda, diz assim, muito amor. Pedro, o filho de Nara, também teve uma paralisia cerebral no mesmo ano e no mesmo hospital que Benjamin, o Hospital Universitário de Santa Maria. Pedro tem que ser aspirado cerca de 30 vezes por dia. Desde as profissionais, tudo é via judicial. Não teria como manter o cuidado do Pedro como ele está hoje em casa. Foi dia 4 de 2011. E eu chamei a enfermeira, disse para ela assim, tu vê se me socorre, porque eu tô com muita dor e tô sangrando. Ela nem se propôs, tipo assim, vamos ali que eu vou te examinar. Não. Passou às 4h30, passou 5h30, nada. Veio o plantão das 7, pedi socorro, nada. Veio daí o plantão das 7, a 1, troca de novo, nada. É uma cena de terror, não tem explicação, de tentado pedir socorro e ninguém me socorreu. Vamos ver se vai dar tempo.